Que chegou na Bolsa de Valores brasileira o melhor ETF de Bitcoin. E tem um único motivo para isso, porque ele é o mais barato, Tanacão. Inclusive, atualmente ele ainda conta com taxa zero. E isso é incrível, principalmente para quem quer entrar nesse mercado. Mas antes de falar um pouquinho mais especificamente sobre esse ETF, vamos te mostrar o gráfico do Bitcoin, só para dar aquela dorzinha de corno e você lembrar quando você viu o Bitcoin pela primeira vez e quanto ele estava. Me conta aqui, inclusive, quanto foi o primeiro valor que você viu de Bitcoin. Eu fui na casa do centaveira barra $1, salvo engano. E aí, novamente, a dor de corno sempre vai vir, independente de quando você compre o Bitcoin. Aparentemente, tá na cama. Então a gente tem aqui, ó, no começo desse ano até agora, a gente teve uma subida aqui do Bitcoin de 2,98 somente. Se a gente olhar no último ano, né, pegar de fevereiro de 25 até fevereiro de 24, a gente teve 123% de ganho. E se a gente olhar desde o início, 21.000% de ganho, tá na calma. Meu Deus do céu e da terra. Não tem como, tá vendo? Não dá dor de cor nesse trem. Não tem jeito. Imagina os caras que venderam o Bitcoin pela pizza. Meu Deus do céu e da terra. Que dor no coração que deve estar dando. Mas será que tá num bom momento pra gente investir em Bitcoin agora, Tanacão? Eu peguei isso aqui do material do próprio ETF, que tá bem legal, inclusive. E aí eles falam por que investir em Bitcoin em 2025 ou porque 2025 é o ano para você investir em Bitcoin. Em primeiro lugar, o governo Trump, a adoção de Bitcoin como reserva do governo dos Estados Unidos. E isso ele está prometendo fazer sim, porque lá atrás, durante a campanha, ele que já foi muito contra o Bitcoin, na campanha ele deu uma seduzida, porque tinham muitos bilionários em Bitcoin que doaram dinheiro para ele, ou doaram Bitcoins, e obviamente ele não ia ignorar tanto dinheiro assim, e aí ele conseguiu surfar várias ondas de Bitcoin e fez inclusive o Bitcoin ultrapassar ali o 100k e manter essa marca durante um bom tempo. O segundo, proteção contra a inflação, que ainda é meio duvidoso, digamos assim. Hoje, se você olhar e parar para pensar bem, o Bitcoin ainda é muito mais correlacionado com ações da Nasdaq, por exemplo, que é a bolsa de valores de tecnologia, entre aspas, também lá dos Estados Unidos, e muito menos como o ouro. Inclusive, eu acabei de fazer um vídeo sobre o ouro para você entender todo esse rolê e onde investir. Vai estar aqui em cima e aqui embaixo também. Em terceiro lugar, o reconhecimento global do Bitcoin como reserva de valor. Isso aqui é verdade também, e aí acaba meio que entrando em conflito com isso aqui, né? Porque hoje várias instituições e empresas, também indivíduos, seres humanos como nós, meros mortais, têm comprado Bitcoin como, de fato, reserva de valor de longo prazo. E de valor ele tem se provado sempre que o maluco é bravo, viu? Vocês viram 21.000% nesse curto período, espaço de tempo que o bagulho vrauseou demais. E o quarto lugar é o padrão ouro das criptomoedas. Apesar da concorrência, mantém-se como principal escolha do mercado por investidores e usuário. Então, dentre todas as criptomoedas, o Bitcoin ainda é o mais conhecido e procurado pelos investidores e instituições como mais seguro. E, obviamente, que ele é o maior ativo de cripto desse universo. Vocês estão ligados ao tamanho que é o Bitcoin. Inclusive, no começo do ano, final do ano passado, estávamos falando muito que ia ter alt season, que é basicamente ali uma temporada de altcoins, né? E o Bitcoin iria perder espaço para essas outras moedas, o que infelizmente, felizmente, não aconteceu, pelo menos ainda, Tanacão. E aqui eles trazem algumas matérias, né? O Trump confirma a intenção de criar uma reserva estratégica de Bitcoin. Imagina os Estados Unidos comprando Bitcoin, como é que vai ser? Bitcoin vai substituir dólar como reserva de valor? Inevitável, diz especialista. Questionável, digo eu aqui. Bitcoin é a melhor opção de investimentos na área da inflação, diz investidor milionário. Novamente, também tem mais correlação ali com uma bolsa de valores maluca do que de proteção de fato contra a inflação. Pelo menos o que se tem visto até agora, que é o ouro, por exemplo, é considerado. E o governo dos Estados Unidos reconhece o potencial do Bitcoin como ouro digital e vê rápido o crescimento, que é essa última matéria aqui, ó, né? Que o pessoal tem adotado e reconhecido o padrão ouro, que é o, teoricamente, que vai ser aceito como moeda durante os tempos infinitos daqui para frente, como o ouro sempre foi e sempre será. Inclusive, o ouro está batendo o máximo histórico, então veja esse vídeo que eu fiz. E aí, algumas red flags, ou uma red flags, recentemente El Salvador alterou a lei de uso do Bitcoin
para poder garantir empréstimo do FMI. Então, Bitcoin, El Salvador tinha adotado o Bitcoin como a moeda principal, ou sua moeda, teve que voltar atrás justamente para conseguir tutuzinho. Então, mesmo que às vezes o país seja totalmente libertário, queira utilizar, pode ter fatores maiores que impeçam eles de fazer isso, a não ser que os Estados Unidos mude a postura, que talvez mude agora com o Donald Trump. Porém, corta a fita, eu falei algumas porque só essa mesmo de red flag. Corta a fita, El Salvador comprou mais 12 bitcoins em um dia, levando a reserva para 6,068 bitcoin. E aí o estoque total de bitcoin em Salvador cresceu novamente e agora está em 6 mil bitcoins, tá vendo? Atualmente o valor ultrapassa 500 milhões de dólares. É muito dinheiro, né, Tanacão? Então o que eles fizeram, eles revogaram uns dias, depois foi lá e comprou de novo. Então não sei se isso é red flag para você ficar atento ou não. Red flag, bandeira vermelha para você, ó, abrir o olho, né? Porque pode vir novamente forças maiores e impedir essa adoção mundial do Bitcoin, que infelizmente não dá para saber. E aí, olha essa notícia que saiu agora, fresquinha. A empresa de Donald Trump quer lançar um ETF de Bitcoin no mercado lá dos Estados Unidos. Inclusive, tem muito mais ETFs de Bitcoin do que aqui no Brasil. Também já fiz um vídeo, vai estar aqui embaixo para vocês, sobre esses ETFs lá dos Estados Unidos. Então, a TrueFi, braço serviço financeiro da Trump Media, entrou com pedido de registro de marcas que revelaram ETFs que pretende lançar. E, novamente, deve ser esse ETF de Bitcoin lá nos Estados Unidos. E aí, o Bitcoin também valorizou e passou os 100 mil, porque o Bitcoin volta a se aproximar dos 100 mil reais, 100 mil dólares, após filho de Donald Trump sugerir investimento. Ele diz, abre aspas, parece um ótimo momento para entrar no BTC, disse Eric Trump, filho do presidente Donald Trump. Então, talvez ele saiba alguma coisa aí que a gente não saiba, não é verdade? E aí também essa matéria, ela reforça alguns outros aspectos, tirando Donald Trump, que os ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos continuam a todo vapor. Só de 13 de janeiro até dia 5 de fevereiro, acumularam 4,4 milhões de entradas líquidas, Tanacão. E no mesmo período de 2024 foram 1,6 bilhão. Então o negócio teve um aumento de 175% de volume de aporte líquido nos ETFs de Bitcoin lá nos Estados Unidos, o que é um volume muito, mas muito surreal, Tanaka. Jesus amado. E esse ETF aqui, que é o mais barato e o melhor, portanto, que investe em Bitcoin, ele investe lá nos Estados Unidos, nesse ETF aqui da VanEck, que é o Hodl. Basicamente, aqui ele investe nesse ETF e compra Bitcoins. No ano, caindo 0,94%, e no último ano rendeu 123% esse ETF lá nos Estados Unidos. Surreal, né, Tanaka? Jesus amado. E esse ETF aqui, eu não vou contar para vocês, só no próximo slide. Ele ganha desses outros ETFs aqui, que é o BIT11, o QBTC11, o BIT11 também. Eles têm taxa de administração muito mais alta do que esse outro ETF. Inclusive, novamente está zerada até agosto desse ano. Depois ele vai passar a cobrar um valor de 0,20. Então, esse ETF aqui, a Criatividade, é o mesmo nome do outro ETF com o 11. Ele vai ser negociado aqui na Bolsa de Valores Brasileira. E depois que passar de agosto, ele vai ter uma taxa de administração de 0,20, e o que pode mexer também com essas outras taxas desses ETFs, o que é bastante legal e pode movimentar bastante o mercado para o investidor que é mais conservador, né? O cara não quer saber como funciona a compra, venda, blockchain, diretamente do Bitcoin, como guarda, como não guarda. O ETF é uma das alternativas. Eu acredito que não é o jeito melhor do universo de você comprar Bitcoin, a não ser você comprando diretamente o Bitcoin, inclusive fazendo a própria guarda. Not your keys, not your coins, já diria o 38. É ou não é? É ou não é? É ou não é? E aí a gente tem também alguns valores aqui, ó, o maior de todos ainda é o Bitcoin H11. Depois a gente tem aqui quase empatados os outros dois, tá? É surreal o volume de seres humanos. Aqui o número de cotistas que tem, então o maior cotista ainda é o QBTC11, aqui depois o BIT11, e a gente tem aqui o BIT11, que é do Itaú, com um maior volume por ser humano, que ele só tem 2 mil cotistas, enquanto esse aqui já está aumentando, está 526, acabou de nascer esse nenenzinho, então o maluco tá crescendo bem, viu? Ele saiu por R$100, agora está 95, então deu uma quedinha junto com quase todas as criptomoedas nesses últimos tempos, Tanaka. E aí o que a gente consegue enxergar aqui também, que eles fizeram no material de publicidade do próprio ETF, é isso aqui, ó. Se você parar para pensar,
numa carteira original, que eles chamam, que é mais conservadora, né, a moderada, e a arrojada, olha a diferença. Então, quando eles falam isso aqui, eles mostram que, mesmo em quantidades pequenas, numa carteira conservadora, numa moderada e numa arrojada, vocês vão ver a diferença que vai ter, ó. Então, eles pegam aqui os ETFs. Esse ETF aqui, ó, ele investe em títulos da inflação brasileira, NTNB. Road é basicamente ações do mundo todo, 9 mil ações. Essa BXPO aqui investe em empresas que exportam, são exportadoras na Bolsa de Valores brasileira. Já mostro para vocês não comer o rabo japonês, ó. Suzano, Embraer, JBS, VEG, PetroRio, Vale, Ambev, Marfrig, Gerdau e a Gerdau, que é a metalúrgica. Então, eles têm aqui um peso bonitinho nesse ETF, que é novamente de exportadoras. E a gente volta para cá. Então, aqui teria 260%, se a gente olhar desde 2016. Aqui ele sugere 5%. Fala, vamos meter 5% aqui, no caso é Bitcoin, né? Leia aqui no lugar disso aqui, Bitcoin. E aí já teria um retorno de 382% ao invés dos 260%. Agora, na arrojada, Tanakão, olha aqui, ó, ele sugere 10%. Então, uma alocação arrojada, que os caras aguentam ali a chacoalhada, ele sugere 10%. Ele sair de 260 para 421 o resultado. É muito maluco, né? Em termos financeiros, aqui mostra a evolução de 10 mil reais se a gente tivesse alocado lá atrás, no comecinho de 2015, quanto a gente teria? Ó, em Bitcoin, teriam 5.660.244,72 centavos. Aqui a gente tem o S&P, então teria os 74 mil. Aqui no Ibovespa, 26 e no dólar, 21 mil. Então, só para ter essa comparação. É muito dinheiro, né, Tanaka? Eu fico em choque, hein? Meu Deus do céu e da terra. Surreal, 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 ó. E a gente tem aqui todos também os valores percentuais para vocês darem uma olhadinha. Maluquice, né, Tanaka? É surreal. Eu gosto de ver essas coisas porque é dor de cor, mas para a gente aprender também a olhar para as novas tendências sempre que aparecem. E aí, mesmo o valor que parece irrisório, né? Você fala, mano, vou colocar 10 conto aqui para deixar correr no tempo, nesse caso, sim. E se você perder os 10 mil reais, de repente não vai fazer tanta falta na sua vida, mas acho que 5 milhões faria hoje em dia. Obviamente isso é mais fácil olhando para trás. Na verdade, olhando para trás, mais fácil saber porque deu certo. Porque várias outras criptomoedas nesse meio do caminho morreram. Talvez o cemitério de criptomoedas seja muito maior ainda do que as ganhadoras, né? Que por enquanto estão deixando o coração dos Tanakas quentinhos, quem investiu lá atrás, e os outros tristes com dor de corno. E também tem um outro ETF, esse paga dividendos mensais investindo através de Bitcoin e no mesmo ETF do Roble lá da fora da VanEck, e vai estar aqui, está pagando 2,3% mais ou menos de financeiro, tudozinho. E aqui do outro lado vou deixar um vídeo onde eu mostro ali a mágica dos 100 mil reais para você conseguir juntar os seus primeiros 100 mil reais e ver a mágica acontecer agora em 2025.